Mas vamos falar do Flamengo? O que você acha, Mauro? Você acha que ontem tivemos uma reunião lá da direção do Flamengo com o Rogério, com a comissão técnica, já passa, e tem uma pressão dos jornalistas do Rio de Janeiro, que eu tô vendo aí. Isso é normal. Uma pressão, porque não gostam de paulista também, tem esse lado. Não estão gostando do resultado, não. Não só o resultado, tem uma certa rejeição. Os jornalistas mais ligados ao Flamengo, os caras estão numa pressão. já estão pedindo a cabeça do Ceni. É isso, você acha que... Achando que cai. Vira a cabeça do Guardiola, do Klopp. Mas você acha que essa cabeça vai ser entregue, não? Aguardemos cenas dos próximos capítulos. É que do dia de ontem, o Fla-Flu mais o jogo em Bragança, aquele procura ser um campeão mesmo. Assim, o campeão pode ficar acumulado para o ano que vem. O que não tira o mérito, mas sempre lembrando, pelo menos uma tese minha, alguém precisa ser campeão de todo o campeonato, né? Então, às vezes, não é o melhor, é o quem sobrou. Não estou dizendo que seja o caso, porque o São Paulo faz uma grande campanha, o potencial do Flamengo é maior do que o do São Paulo, do que do Grêmio, do que do Santos, do que do Palmeiras, do que do Atlético, se bobear mal do que do River, mal do que Boca, mas não tá rolando. E ontem, no Maracanã, começando exatamente pelo Flamengo, o Flamengo teve 6 oportunidades no primeiro tempo, acabou fazendo no último gol com a Arrascaeta, o Fluminense com boa vontade teve 2. Veio o segundo tempo, o Fluminense praticamente não jogou, o Fluminense saiu um pouquinho mais para jogar, empatou com o Lucas Claro, um gol impressionante, porque uma zaga do Flamengo e todo o Flamengo que marcava e jogava brilhantemente ano passado, a bola ficou 3 horas e meia até chegar a cabeça do Lucas Claro, ninguém subiu, ele foi lá e empatou. E aí o jogo também não estava legal, o Flamengo com dificuldades e tal, mas parecia jogo para acabar quando o Felipe Luiz, de uma maneira infantil, toca o Arão que falou que não era com ele, o Hugo Souza não tinha o que fazer, e o Iago Felipe, de boa partida, foi lá e fez 2-1 aos 47 no segundo tempo no Maracanã. É um exemplo até de um lance que eu destaquei agora, estou destacando agora no texto aqui do Bruno Henrique, aos 32 do segundo tempo, ele recebeu a bola na esquerda e deu um tapa daquela lance tipo Turbo Henrique que não tem para ninguém. O Lucas Claro foi atrás dele. Na hora que o Lucas chegou mais ou menos perto, o Bruno Henrique parou na frente dele, o Bruno Henrique desabou. Assim, desabou como se eu tentasse driblar até num videogame. Então assim, claro que passa pelo Rogério Ceni, tem responsabilidade dele, ele teve 11 dias para trabalhar e o time não evolui, para não dizer que está evoluindo em relação ao do Domi, que não vinha sendo grande coisa e não por acaso acabou deixando o comando do Flamengo. Mas assim, o que não está jogando o Everton Ribeiro desde que voltou da seleção brasileira, o que não está conseguindo repetir o desempenho, o próprio Bruno Henrique e o Gabriel, o Pedro que joga muito, e aí, desculpa o Rogério, mas eu acho que não dá para ele ficar fora do time. O Arrascaeta joga e até tem razão de dizer que o Flamengo não está jogando futebol de campeão, como o São Paulo também não jogou, e já vamos falar do São Paulo e Bragança. É muito estranho, porque assim, não é só questão tática, não é só questão do Rogério, era do Domi. Tecnicamente, quase todo mundo jogando muito mal no Flamengo. Nem aí, erros bizarros, infantis, como do Felipe Luiz, a desatenção do Arão. Sabe, são muitas coisas erradas individualmente, claro, coletivamente, que levam a esse momento instável do Flamengo e que ainda é possível ser campeão. Mas de um campeonato que o São Paulo também deixou aberto ontem, porque a atuação do São Paulo, somente nos primeiros 18 minutos em Bragança, foi muito preocupante. Se serve para dar um tranco, legal, tipo o Fernando Diniz no Tchê. Mas assim, e também isso a gente vai discutir. Mas é impressionante como os dois maiores candidatos ao título, embora o Atlético, o Flávio destacou bem, possa ainda chegar, deixaram de jogar, Nilson. É um negócio, ou não estão jogando toda aquela bola que minimamente se esperava de ambos. Flávio, e aí, Rogério e o Flamengo? Tem vida longa ou você acha que é vida curta? Assim, algo que eu penso e algo que é a realidade. O Rogério está começando um trabalho. Não adianta dizer que não, numa época difícil, complicada, com um time trocando, né? Trocando treinador depois de um começo muito rápido, ainda com muitas viúvas do Jorge Jesus. E ele tem que ter um tempo para trabalhar, não tem jeito, qualquer um, é normal que isso aconteça. Agora ele teve tempo para treinar o time, mas ele começou já numa correria tremenda, então eu entendo que deve se dar tempo para a pessoa trabalhar, se é que você confia naquela pessoa que você contratou e tirou inclusive de um time. Mas no futebol a gente não vê essa realidade, aí complica para o Rogério, porque ele vai ficar com aquela história, só é técnico do Fortaleza, tal, que não é verdade. Não é verdade. Mas você vai desgastando. Eu cito sempre o exemplo do Adilson Batista. Começou muito bem, troca, vai. O Zé Ricardo hoje parece que é um técnico veterano e é um jovem, né? Então eu tenho muito receio que isso aconteça com o Rogério. O Flamengo não está jogando nada e aí assim, você vai pensando, né? O Flamengo tem um belo elenco, individualmente. Aí você vai e lembra dele do tempo do Abel, muito ruim. Você lembra os primeiros dias do Jorge Jesus? Muito ruim. Muito ruim. Aí, de repente... Queriam a cabeça do Jorge. Aí, de repente, o time explodiu. Foi embora, fez uma coisa bonita naquele segundo semestre, um pouquinho menos, né? Mas ele foi fulminante, 4 meses de futebol fulminante. Quando ele voltou,
já não era mais o mesmo time. Não era. O time do Campeonato Carioca já não era mais o mesmo. Aí trouxe o Domi. Nem conseguia jogar taticamente. O Domi reclamou várias vezes da falta de capacidade de entendimento tático do time. E agora vem o Rogério, nada. Aí me dou o direito de pensar o seguinte: será que foi um momento de brilho? Que não é tudo isso que a gente imaginava que fosse? Porque esse time é mais tempo muito ruim, não estou falando ruim, estou falando muito ruim, do que bom. Ele foi muito mal com o Abel, ele foi muito mal no começo do Jorge Jesus, teve uma explosão dos 4, 5 meses do Jorge Jesus, depois no final do Jorge Jesus já foi muito mal, com o Dom ele foi muito mal, e agora de novo. Ele é mais ruim do que bom. E o Cruyff falava uma coisa que é verdade: você ter nomes bons não significa ter um time bom. E parece que eles têm muita dificuldade de virar time. Não sei se por ego, não sei se por falta de inteligência tática. Não custa lembrar que vários desses jogadores fracassaram na Europa porque não conseguiam entender o jogo lá. Então eu coloco um ponto de interrogação. Mais do que no trabalho do Rogério, também nesses jogadores. Será que foi um momento ou eles realmente são o que a gente imaginou que fosse? Ô Zé, vamos lá pro Zé Manuel analisar essa história, e eu só reforço o seguinte: os dois caras que desequilibravam no Flamengo, um tá se machucando demais esse ano aqui, que é o Gabigol, e o outro, o Bruno Henrique, que caiu muito a qualidade do seu futebol esse ano. O Bruno, ele tem essa característica, né? Um ano muito bem, outro ano ele não joga, outro ano muito bem. Coitado, até por problema, tem aquele problema na vista e tal. Não dá pra você condenar o cara por isso. Mas é uma verdade, né? Teve um ano brilhante no Santos, outro ele foi muito mal, explodiu maravilhosamente no Flamengo e agora caiu de novo. Fala. Bom, com essa coisa do São Paulo perder esse jogo e o Flamengo também perder para o Fluminense, deu oportunidade do Grêmio encostar na briga pelo segundo lugar. Com um jogo a menos. Não, assim, em relação ao Atlético e Flamengo, o mesmo número de jogos. Na relação ao São Paulo. Mas mesmo número de jogos em relação ao Internacional, com um ponto a mais, um a menos em relação ao Atlético e Cruzeiro, mas entrou no bolo ali dos que estão mais ou menos ali no grupo dos que perseguem o São Paulo. Ele se juntou aos outros nesse grupo. O que o Palmeiras pode fazer se ganhar o jogo, os jogos a menos, dependendo da sequência também. Ou seja, aumenta o grupo ali de perseguidores ao São Paulo Futebol Clube. Em relação ao Flamengo, pode me incluir aí no grupo de viúvas do Jorge Jesus. Porque, assim, não funcionava com o Abel, funcionou com o Jorge Jesus, depois não funcionou com o Domi, que foi injustiçado, porque chegou o Rogério e tá a mesma coisa. Então, a troca do Domi pelo Rogério, esperava-se uma mudança, o resgate do estilo de jogo do Jorge Jesus, mas não tá adiantando nada. Ou então você pode olhar lá pro Pablo Mari. Depois que ele saiu, o Flamengo não consegue ter uma linha de zaga ali mais adiantada. E isso, o Flamengo está sofrendo demais no seu sistema defensivo. Toma gol de cabeça e também na velocidade. O Domi tinha problemas ali com o sistema defensivo. A cobrança era individual no Gustavo Henrique, a cobrança era no Léo Pereira, mas sem os dois agora e continua a mesma coisa, né? Coloca qualquer um na defesa e o Flamengo continua tomando gols absurdos. Então, assim, primeiro que eu acho que o Flamengo não voltou a se acertar, porque esse ano, com o Jorge Jesus, começou ganhando do Atlético, a Copa ali, o campeão da Copa do Brasil, contra o Brasileiro, ganhou lá do Del Valle, Sul-Americana e Libertadores da América, a parada para a pandemia, a volta, o time voltou com problemas, ainda assim foi campeão carioca, mas não estava no mesmo nível. Não dá para saber se continuaria com o Jorge Jesus, mas dá para a gente saber que não funciona sem ele. Isso a gente tem certeza. Então, assim, parece que o Flamengo dois momentos sem ele que não funcionou, mas me inclua com aí. Ele. No começo e no fim não funcionou. Mas não dá pra saber se ele não ia recuperar o time. Porque era a volta ali da parada para a pandemia, de repente era uma coisa momentânea e ele teria mais condições de recuperar o time. Até de arrumar um jogador. Parece que ele não queria o Gustavo Henrique, ele achava que ele não conseguiria fazer a função que o Pablo Mari fazia. Assim, provavelmente ele ia indicar um outro jogador ou escolher alguém. De qualquer forma, a gente já sabe que sem o Jorge Jesus não funcionou. Com ele talvez funcionasse ou não, mas me inclua aí nesse time aí dos viúvas do Jorge Jesus. Zé, tá incluído, voltamos já. Jovem Pan News. Jovem Pan.